Olá, seja bem-vindo ao canal Controversando. Eu sou o pastor Clemilson Meireles e nesta ocasião quero controversar com você sobre o cristão carnal. Será que essa figura realmente existe? Será que a Bíblia fundamenta a ideia de um cristão regenerado que vive na imoralidade sexual? É o que veremos. Bem, como mencionamos, vamos tratar da expressão popular conhecida como cristão carnal. Ela é baseada em 1 Coríntios, capítulo 3. Eu quero ler o texto com você. O texto bíblico diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Me parece, logo nesse primeiro versículo, que o apóstolo Paulo já esclarece qual o sentido de carnal que ele deseja empregar daqui para frente. Veja, versículo 1 ele diz: não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. A expressão final, como a meninos em Cristo, parece explicar a expressão anterior, como a carnais. Está fazendo uma comparação. Ele usa uma partícula grega comparativa, a partícula hos, que através da qual ele estabelece essa comparação. Como carnais, como meninos em Cristo. E, aparentemente, o seu propósito é destacar a imaturidade dos seus leitores. E isso, a partir dessa premissa, nós seguimos essa interpretação no texto, que no versículo 2 diz assim: com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podis, nem tampouco ainda agora podeis. Perceba, o contexto aponta nessa direção. Eles eram meninos, crianças, eles foram criados com leite, mas eles ainda precisavam de leite, não podiam receber alimento sólido. Paulo está se referindo à imaturidade espiritual e não à carnalidade desenfreada. Por isso, o versículo 3 deve ser entendido à luz desses pressupostos. O versículo 3 diz assim: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens? Ele está destacando que o que caracteriza os coríntios e o que marca a sua imaturidade é uma compreensão baseada num padrão de pensamento mundano. Ou seja, eles estão num ponto do processo de aperfeiçoamento no qual eles ainda não guiam todas as suas atitudes a partir dos padrões estabelecidos por Deus na sua revelação, mas ainda existem padrões mundanos guiando o seu comportamento. Isso não significa que eles estejam engajados na imoralidade sexual, até porque os versículos seguintes esclarecem do que Paulo está tratando. Versículo 4, por exemplo, diz assim: porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros, pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então ele está mostrando que o problema ali era a criação de uma espécie de fã-clube de homens de Deus. Eles estavam em torno de alguns homens que se destacavam, como os nomes estão mencionados aqui, mas Paulo não menciona imoralidade, porque quando Paulo, na mesma carta, vai tratar de imoralidade, lá no capítulo 5, Paulo orienta a igreja a excluir o indivíduo que estava envolvido nessa imoralidade. Ele diz, por exemplo, no versículo 1 do capítulo 5, geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. E aí ele faz uma crítica aos coríntios, dizendo que eles estavam orgulhosos por não terem feito nada. No versículo 2 ele diz isso: estáis ensoberbecidos e nem ao menos vos entristeceis por não ter sido de dentre vós tirados quem cometeu tal ação. E aí ele faz a sua recomendação: eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então perceba, o propósito dele é que esse homem ele seja tirado do meio deles, não seja mais reconhecido como membro da igreja. E aqui muitos comentaristas compreendem que se trata da exclusão, da disciplina cirúrgica. Mas é interessante que, na sequência, nos versículos seguintes, Paulo faz algumas observações que contrariam a ideia de que alguém pode ser cristão, regenerado, mas viver na carnalidade. Perceba, a partir do versículo 9, ele diz assim: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores, ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Ele está dizendo: olha, eu estou dizendo para vocês não se associarem com essas pessoas, mas não é para vocês abandonarem o mundo.
E aí no versículo 10 o versículo 11 ele vai explicar o que de fato ele estava querendo dizer. Versículo 11: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda comais. O camarada afirma ser cristão, mas ele vive de maneira carnal, de fato, de maneira imoral. Esse, esse seria o comportamento de um não crente. Esse seria o comportamento de alguém que vive na carnalidade. Mas, lamentavelmente, alguns entendem que é possível que um cristão viva dessa forma e ainda esteja caminhando para o céu. Ah, eu creio que isso não é possível, né? Quem vive dessa forma significa que não nasceu de novo, porque aquele que nasceu de novo, ele é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não é possível ter nascido de novo e viver na carnalidade. Muitos pensam assim e acham, por exemplo, que o indivíduo, ainda que ele esteja envolvido na prostituição, no adultério, engajado no pecado, se um dia ele foi à frente, levantou a mão, ele é salvo em Jesus Cristo, ainda que ele permaneça nessas práticas. Essa doutrina é um absurdo, porque ela carece de fundamento bíblico. A Bíblia diz, em 1 de João 2,19, saíram de nós porque não eram de nós, porque se fossem de nós, teriam permanecido conosco. Além disso, em 1 de João 3, no versículo 9, a Bíblia diz o seguinte: qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. Veja, quem nasceu de novo não permanece em pecado. E nisto, o versículo 10 diz: são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. A regeneração é uma operação miraculosa que Deus realiza no coração daqueles que creem. E assim, esses indivíduos, eles agora adquirem uma nova disposição interior, o desejo de glorificar a Deus. Eles pecam, mas eles continuam diariamente buscando a glória do seu Senhor. Eles seguem buscando a santificação, porque eles entraram agora num processo de aperfeiçoamento que ele prossegue até o dia em que nós estivermos para sempre com o Senhor, quando seremos então glorificados. Portanto, cremos que a doutrina da carnalidade cristã, defendida com base em 1 Coríntios capítulo 3, não se justifica biblicamente. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.